Olá, bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio. Muito obrigado pela audiência. São exatamente 9 horas e 6 minutos. Começando agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. O processo de impeachment é aberto e presidente Dilma é afastada por até 180 dias. No programa de hoje vamos falar desse processo. Tem também as últimas discussões da Câmara Municipal. Em sessão realizada ontem, os parlamentares aprovaram o projeto do prefeito Hamilton Mota, que reajusta aí em 5% os salários do funcionalismo público de Jacareí. A prorrogação da licença paternidade de 5 para 20 dias é mais uma reportagem que você confere nessa edição e ainda saiba como foram as fases finais do concurso internacional de canto lírico Maria Callas, sediadas no Teatro Ariano Suassuna, aqui no Educa Mais, na nossa cidade. Esse e outros assuntos você confere ao vivo aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado, o jornalista Elton Rivas, e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto digital e também no canal 12 da sua operadora NET de televisão. Bom dia, Elton. Bom dia, Davi. Bom dia, então. Vamos falar aqui de um assunto muito sério. O plenário do Senado Federal aprovou às 6h34 da manhã desta quinta-feira a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 votos contra. Com essa decisão, ela fica afastada do mandato aí por até 180 dias. Com o afastamento de Dilma, o vice Michel Temer é quem assume a presidência da República. Portanto, Elton, temos aí essa decisão histórica, a primeira mulher eleita aí no nosso país, sendo afastada pelo Senado na manhã de hoje. Sim, e agora já passa a valer, então, nesse momento, o afastamento, nesse período de até 180 dias. Provavelmente será cumprido esse problema. Agora ela vai apresentar sua defesa. A Dilma pode ser ouvida pelos senadores, não tem obrigação de comparecer ao Senado. Agora se instaura, então, um outro processo que vai julgar o seu afastamento em definitivo, que aí seria, assim, a conclusão do processo de impeachment. É isso aí. Mais informações você tem aqui na TV Câmara Jacareí, mas agora nós vamos falar um pouco sobre os debates, as discussões aqui da nossa cidade, as movimentações políticas do nosso município. Por 6 votos favoráveis e 6 abstenções, o plenário da Câmara de Jacareí aprovou na manhã de ontem, quarta-feira, projetos de lei do prefeito Hamilton Mota e também da mesa diretora da Câmara, que reajustam aí em 5% os vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do nosso município. Segundo as propostas, o percentual de reajuste incidirá de maneira retroativa, isso a partir de 1º de março, sobre os vencimentos dos trabalhadores lotados na Câmara Municipal, Prefeitura, Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, e no Instituto de Previdência do município aqui de Jacareí, o IPMJ. Durante a discussão dos projetos, os vereadores Edinho Guedes, Edgar Sazak, Fernando da Ótica Original, Maurício Raca, Rogério Timóteo e Valmir do Parque Meia Lua foram contrários ao percentual proposto, decidindo pela abstenção no instante da votação em plenário. Portanto, Elton, tivemos essa sessão que foi uma sessão bastante movimentada, mais uma vez com a presença dos funcionalismo público aqui da nossa cidade, e aprovado esse aumento aí de 5%. Os servidores queriam mais, mas o prefeito deu aí 5%. Foi intenso um debate, nós já estávamos acompanhando ao longo do mês a presença dos servidores aqui na galeria, no plenário da Câmara Municipal. O reajuste ficou abaixo do que os servidores desejavam, que era um reajuste muito maior. Ontem os servidores também protestaram dizendo que o reajuste, alguns vereadores no seu momento de abstenção do voto, que o reajuste estava inclusive abaixo da inflação. Então a bancada optou por, essa bancada de oposição, podemos chamar assim, optou por não votar, se abster. A sua votação foi se abster, porque não votou contrário. Por que não votou contrário então? Para alguns vereadores com quem a gente conversou ontem, após a sessão, dizem: eu não vou votar contrário num projeto que aumenta o salário do servidor, que traz um reajuste. Sou contrário ao índice que foi dado, então optei por me abster dessa votação. Então é uma estratégia que o vereador tem para no seu momento ali de votar, de não estar marcando ali que votou contra o aumento, mas de alguma forma se posicionar. Bom, a discussão foi ampla no debate. Agora, essa discussão para o sindicato ela não está encerrada, eles vão tentar buscar de outra forma abrir esse canal de negociação, mas provavelmente foi aprovado esse 5%. Como você falou, é retroativo desde do mês de março, e agora os servidores continuam com as suas outras... Ainda existem outras pautas que os servidores vinham ocupando aqui a galeria,
traziam, como por exemplo a questão do corte da insalubridade de alguns funcionários, e essas pautas continuam aí na negociação com a Prefeitura. E tivemos outras discussões também ontem. Tivemos o adiamento de um projeto do vereador Maurício Raca, que trata da questão dos descontos. Já não é a primeira vez que esse projeto ele foi retirado da pauta, ele deve voltar na próxima sessão, ou daqui a 2 semanas, se eu não me engano, e também tivemos a retirada da pauta do projeto do vereador José Francisco, que tratava ali da venda de madeira certificada no município. Além da aprovação da denominação de praça, né, do Jamil, com a presença da família aqui, que aí já é um momento mais de confraternização. Nós vemos imagens aí da sessão ordinária. Da esposa, a Ana, né, um projeto de autoria do vereador Paulinho, e aí a família, como sempre, vem aqui, se faz uma pausa durante a sessão para que seja feita a homenagem. Então, teve esses 2 momentos aí ontem na sessão. É isso aí, então esses foram os detalhes da sessão ordinária de ontem, que aprovou aí o projeto do prefeito que estabeleceu um aumento então de 5% para o funcionalismo público da nossa cidade. Vamos mudar de assunto, vamos falar de licença paternidade. A gente sabe que a licença maternidade é essencial para os primeiros cuidados com o filho, recuperação da mãe em caso de cirurgia e também a criação do vínculo entre o bebê e o cuidador. Porém, o pai também pode e deve desempenhar um papel importante nesses primeiros cuidados. Para isso existe a licença paternidade. Recentemente tivemos a ampliação desse direito de 5 para 20 dias para os trabalhadores de empresas privadas. A licença para servidores públicos federais também foi ampliada conforme decreto publicado no Diário Oficial da União no último dia 4. Vejamos então uma reportagem sobre esse assunto. Todo pai tem direito de se afastar do trabalho nos primeiros dias de vida do filho. É a chamada licença paternidade. A licença paternidade, legalmente, ela surgiu no Brasil nos anos 40 com a CLT, que na época era um dia apenas, obrigatório a todos os pais, a todos os empregados pais. E em 1988, com a Constituição Federal, foi ampliado para 5 dias, que está vigente até hoje. Aumentar de 5 para 20 dias, a licença paternidade é uma das ações do Marco da Primeira Infância. A lei aprovada e já em vigor tem como objetivo aumentar o tempo dos pais com os filhos nos primeiros dias de vida. Existe um programa hoje dedicado aos recém-nascidos de 0 a 6 anos. E dentro desse programa, que vai abranger saúde, educação e alimentação, está também o maior convívio com os pais. Daí nasceu essa lei que prorroga a licença paternidade para 20 dias, de 5 para 20 dias. Ou seja, aumenta mais 15 dias na licença paternidade. A mudança na lei agradou Matheus, pai da pequena Sofia, que tem menos de 1 mês de vida. Ela nasceu prematura e precisou passar alguns dias no hospital. Eu acho uma mudança importantíssima, principalmente para pais como eu, que têm filhos prematuros, que às vezes têm uma necessidade a mais especial de ficar mais tempo no hospital e não tem tanta ajuda, mesmo que tenha ajuda, mas nada como o próprio pai para estar olhando a criança. Não só isso, você ficar 5 dias e depois voltar para o serviço, você não volta 100%. Você fica lá só o corpo, mas a mente está em outro lugar. Então eu acho que é não só importante, mas como fundamental esses 20 dias. Para essa psicóloga, embora a mudança seja muito positiva, ela ainda não atende ao período ideal para a formação do vínculo entre pai e filho. O aumento do tempo desse contato do pai com os filhos, né, no aumento da licença paternidade, a gente achou um avanço muito grande, apesar da gente considerar ainda que é pequeno, né, 20 dias ainda é pouco. Do ponto de vista psicológico é extremamente importante, tanto assim, para o fato do pai ele poder auxiliar a mãe, dar o suporte que a mãe precisa, né, nos primeiros dias, que é tão importante, quanto para a formação do próprio vínculo do pai com esse bebê. Fernanda afirma que nos primeiros dias de vida do bebê, a função da mãe é primordial, mas nada impede que o pai também exerça esse papel. Nos primeiros dias que você vê como o seu filho reage, quais são as manias, como ele faz tal coisa. Você pode aprender isso depois, mas esses primeiros dias é um aprendizado tanto para a mãe quanto para o pai. A nova lei da licença paternidade já está em vigor em todo o país. Porém, não são todos que poderão desfrutar desse benefício.
O que nós devemos observar nessa nova licença paternidade é que ela não é obrigatória e não vai abranger diretamente todos os pais empregados, porque ela só pode ser para as empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadão. E para aderir a esse programa Empresa Cidadão, só pode as empresas que tributam em lucro real. Ou seja, vai ser para uma minoria por enquanto. Antes de solicitar a licença paternidade, o trabalhador deve se informar se sua empresa faz parte do programa Empresa Cidadã. As empresas que fazem parte de todos os programas cidadãos são as empresas mais conscientizadas. As próprias empresas, por si só, elas já divulgam. Mas no caso de alguma exceção que não divulgou, ele pode constar no site da Receita, qualquer tributação da empresa, que é informações públicas, pode consultar diretamente a empresa e, no último caso, ele pode consultar via judicial, que não precisa chegar a esse ponto. Porque todas as empresas que passam por programas sociais, elas fazem um trabalho de conscientização e de envolvimento dos empregados nos programas sociais. Essa é uma importante conquista dos pais, né, Elton, de 5 dias para 20 dias. É inegável aí a importância do pai acompanhar esse processo do nascimento do seu filho junto com a mãe também, para que não sobre tudo para a mãe também, é muito importante para toda a família. Sim, acho que é preciso se adaptar, a legislação tem que se adaptar às mudanças que a sociedade propõe. A sociedade ela se transforma muito mais rápido do que a nossa capacidade de legislar sobre ela. Tanto que muitas vezes nós criamos leis que é para adequar uma situação que já existe, né? Uma situação que no cotidiano já é dada como realidade. Desde o dia 4 de maio, por exemplo, essa licença paternidade ela já foi prorrogada para 20 dias para os servidores públicos federais. Muitas vezes nós, servidores públicos, temos uma situação muito diferenciada em relação ao trabalhador comum, né? Nós estamos aí falando da questão do aumento e de alguns benefícios que o serviço público propicia, que muitas vezes a iniciativa privada ela acaba tendo que acompanhar. Ou às vezes ao contrário também, mas a gente sabe que existem empresas que aderiram a esse projeto que já têm essa licença paternidade há mais tempo. O que a gente precisa então é nivelar para que toda a sociedade possa usufruir dos mesmos benefícios, dos mesmos direitos. Muitas vezes a gente fala de benefício, as pessoas acham que isso é vantagem. Muitas vezes, quase sempre, diria sempre, os benefícios, aquilo que é visto como vantagem, na verdade são direitos. É o exercício pleno do direito que o cidadão tem. E direitos adquiridos, na maioria das vezes, com muita luta, né, Elton? Sem luta, muitas vezes as pessoas não chegam a esse direito. Por exemplo, se os pais aí provavelmente devem ter tido alguma movimentação né, dos próprios pais para tentar aumentar isso. E ainda bem que conseguiu, aí 20 dias vai melhorar bastante essa situação. Essa questão do pai acompanhar, se a gente pegar esse exemplo, isso é muito ilustrativo das próprias mudanças que a sociedade vem mudando, do papel, né, do homem na família, né, da responsabilidade do cuidado da criança, que isso culturalmente, né, isso era considerado, não era tão comum que o pai se envolvesse assim, né, isso era até aceitável socialmente. Mas nós vivemos na sociedade dinâmica, os valores se transformam, então a legislação, o legislador tem que estar atento, ele tem que dialogar com a sociedade, ele tem que criar leis que sirvam para ou corrigir ou para incorporar algo que já acontece, né? A gente vê aí às vezes a criação de leis em níveis estaduais, federais e municipais também, tão desatreladas, tão desconectadas com a realidade do cidadão. Então, muitas vezes, o papel do legislador pelo contrário, incorporar aquilo que já acontece. Então, tá aí, o envolvimento dos pais é fundamental. Tá aí uma boa notícia, então, de 5 para 20 dias essa licença paternidade. E no próximo bloco nós vamos apresentar algumas atividades dos parlamentares da nossa cidade. Tem também previsão do tempo e ainda reportagem sobre as finais do concurso de canto lírico Maria Callas, que foram realizadas aqui na nossa cidade, lá no Educa Mais. O Bom Dia Jacareí volta em instantes, agora 9 horas e 20 minutos. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda, a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O que é Deus?
Deus é Zambi, na cultura angolana. Deus é Espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu Filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único, Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. E agora chegou a hora de sabermos mais sobre o trabalho dos nossos representantes. De volta aqui nesse segundo bloco do Bom Dia Jacareí ao vivo, às 9 horas e 22 minutos. Vamos ao Momento Legislativo. Muito bem, Davi, vamos começar o Momento Legislativo com o presidente da Câmara, o vereador Arildo Batista, do PT, que encaminhou um requerimento à empresa de telefonia Vivo, solicitando a remoção de um armário de distribuição que fica localizado em uma calçada em frente ao número 16 da rua Expedicionário Armando Cavalcante, no Parque Nova América, região oeste do município. No documento, o vereador justifica a solicitação feita em nome do morador da residência que fica em frente onde está instalado o equipamento. São aquelas caixas metálicas que ficam ali, aquilo traz transtorno para esse morador, então ele procurou o vereador pedindo para que ele intercedesse junto à empresa. Já a vereadora Rose Gaspar, também do PT, enviou um requerimento ao governo do estado de São Paulo, cobrando a ampliação do número de policiais civis e militares em Jacareí. A vereadora afirma que o número do efetivo da PM e da Polícia Civil na cidade está abaixo do previsto. No documento, Rose ainda solicitou ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior a intensificação de rondas ostensivas em vias públicas do Jardim das Indústrias, região leste de Jacareí. Davi, é interessante a gente retomar esse pedido da vereadora Rose Gaspar. No início do ano, houve uma decisão aqui em Jacareí da Vara da Fazenda Pública que determinava a reserva de 25 policiais civis para o município de Jacareí nos concursos que estão sendo realizados. Jacareí tem uma carência aí do seu efetivo de policiais civis. A juíza da Vara da Fazenda, ela tomou essa decisão, então, porém, essa decisão foi revogada por uma liminar do Tribunal de Justiça. Então, Jacareí hoje tem por volta de 112 policiais civis e teria que ter esses 25 a mais, né? Então, a Justiça determinou que fosse feita essa cota, mas a própria Justiça depois, o Tribunal de Justiça derrubou essa decisão. Então, a gente continua, então, aí a Polícia Civil e Polícia Militar na cidade com um efetivo abaixo daquilo que determina, de acordo com o número de habitantes do município. Vamos torcer para que essa situação se resolva o mais rápido possível, para que possamos ter mais policiamento aqui na nossa cidade e melhorar, assim, a questão da segurança pública aqui no nosso município. E chegou a hora da previsão do tempo, fim de semana chegando, vamos saber como se comporta o tempo aqui em nossa cidade. O outono segue com o tempo ameno, um pouco seco e com a sensação de frio, principalmente à noite. Hoje aqui em Jacareí, a umidade relativa do ar vai estar alta em 81% e há 60% de possibilidade de chuva, que se ela vier vai vir fraquinha, apesar de muitas nuvens, a mínima de 17 graus. E a máxima marca aí os 24 graus, essa é a temperatura para hoje aqui na nossa cidade. Amanhã, sexta-feira, 13, hein, gente? O frio deve aumentar um pouco, a umidade do ar chega aí em torno de 78%, com 40% de possibilidade de chuva. As temperaturas variam aí entre 16 e 22 graus, portanto, hoje e amanhã podemos ter aí uma chuva fraca aqui em Jacareí. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares aqui na nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Malak Assad e Rua Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, sexta-feira, nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio, avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Major Acácio Ferreira, São Jorge e Lucas Nogueira Garcês.
Você viu aí a localização dos nossos radares, os radares aqui de Jacareí. E agora vamos falar de cultura. Foram mais de 100 inscritos em mais uma edição do concurso de canto Maria Callas, que já se tornou aí um evento internacional. O Teatro Ariano Suassuna, lá no Educa Mais, sediou as fases semifinais e final, além de apresentar o recital dos vencedores. Foram cerca de 200 pessoas que acompanharam esse show dos candidatos, que vieram aí de diversas partes do Brasil e do mundo. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Romero. O Educa Mais Jacareí sediou mais uma edição do tradicional concurso brasileiro de canto Maria Callas. E o Teatro Ariano Suassuna recebeu a apresentação dos vencedores. Nós notamos no ano passado que houve uma mudança muito significativa na questão da acústica entre a Câmara e o teatro. Então, como a ópera é realizada no teatro, nós resolvemos, dois jurados, a maioria dos jurados que estavam aqui no ano passado, já tinham sugerido que nós fizéssemos a fase semifinal já aqui no teatro. E o resultado foi muito positivo. Ganhei o prêmio, estou muito feliz e é uma parte de um sonho alcançado, né? Fala pra gente da importância de ter um concurso desses no Brasil, que valoriza esse canto da ópera. Fala um pouquinho sobre isso. É como a arte lírica, né? O canto lírico é pouco divulgado, pouco patrocinado, né? A importância de um concurso é para manter, né, os jovens que procurem estudar e tentar participar de produções, né? Isso é um incentivo, um grande incentivo para nós, jovens e estudantes. Paulo Esper, organizador do evento, está à frente do concurso desde o início e ressalta as principais mudanças de 2016. A principal delas foi o local das finais e semifinais. Na verdade, nos deixou a organização muito contente esse ano, que nós tivemos 10 inscritos a mais do ano passado. Apesar dessa crise toda, né, que assola o Brasil e aí a América do Sul, nós tivemos 15 estados brasileiros inscritos, 5 países do Mercosul e um total de 122 concorrentes. Graças a Maria Callas, eu consegui me inserir no cenário em São Paulo e através desse concurso, assim, abriram portas, foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, assim. O primeiro que eu participei, eu fiquei até a final. E nisso já me possibilitou um papel, me chamaram para fazer um papel, me viram, me chamaram. Hoje eu vou gravar um CD porque no primeiro Maria Callas me viram cantando, A Mulher de um Maestro. E assim, é um concurso que realmente para todos os cantores, assim, não tem como não marcar a carreira, sabe? Os vencedores se apresentaram no principal palco do Teatro Jacareiense. Para eles, a conquista do concurso foi mais um estímulo na sequência de suas carreiras. O momento que eu tenho mais nervoso no concurso é a eliminatória, assim, que eu fico mais tipo, com medo, tremedeira e tal. Mas já a partir da semifinal, assim, eu já fico mais tranquila e só vai melhorando cada vez mais. Sim, nós tivemos esse ano um grupo bem novo de cantores que nós não conhecíamos. Nós tivemos muitos cantores do Nordeste. Recife, Belém, Manaus, do norte e do nordeste do Brasil, Pernambuco, então isso nos deixou muito contentes e satisfeitos. Neste ano, 122 concorrentes participaram das prévias que começaram em São Paulo. Eles foram julgados por especialistas estrangeiros. No recital de gala dos vencedores, ex-participantes compareceram. Quem assistiu aprovou. A ópera e o canto lírico em geral, né? Porque a gente tem vários cantores líricos aqui de Jacareí que com certeza se inspiraram nesse evento que vem desde 95. Então a gente tem nomes grandes aqui nessa área. E o evento em si é um feito, né, nacional. É o único que a gente conhece que tem esse parâmetro, né, dentro do Brasil. Então, acho que é um evento que todo mundo deveria prestigiar, né? E espero que tenha por muito mais tempo, né? Para que a gente possa ter esse privilégio que aqui em Jacareí ter um evento desse. Está resgatando uma memória que Jacareí sempre teve, né? De cultura, de musicistas, né? E é muito importante, porque nós, particularmente, gostamos muito do canto lírico, né? E Maria Callas é um fenômeno, não é? Então, acho muito importante para nós.
Essa foi mais uma edição do concurso de canto lírico Maria Callas, que agora teve as suas fases finais ali no Educa Mais Jacareí. Em alguns anos passados foi aqui mesmo na Câmara Municipal de Jacareí. Jacareí mais uma vez sediando essas finais desse concurso internacional, esse importante concurso aqui para nossa cidade. E agora vamos às opções de lazer e programas culturais, seguindo aí, falando de cultura, a Maiara da Mata, que nos traz as informações da agenda cultural. Bom dia, Maiara! Bom dia, Davi. Bom dia a todos vocês. Hoje é dia de cinema de quinta na Sala Mário Lago. A partir das 7 horas da noite será exibido o curta A Celebridade, com direção de J. Carlos. Logo depois, o longa Selma, uma luta pela igualdade, será exibido no local. Essas exibições acontecem na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural. E o MAV, museu aqui da cidade, está com diversas exposições para comemorar o mês do museu. Uma exposição em específico que faz as pessoas viajarem no tempo ao ver como eram as fachadas arquitetônicas antigas aqui de Jacareí. A exposição Detalhes 364, Fachadas de Jacareí, começou dia 9 e segue até o dia 31 de maio no local. É possível fazer a visitação das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. E o Núcleo de Educação Ambiental, o NEA, está com uma programação repleta com vivências com a natureza e até amanhã acontecerão visitas monitoradas, trilhas e plantio com as crianças de escolas públicas. No Parque de Meia Lua, hoje acontece um plantio com as crianças da Escola Beatriz Junqueira. O NEA funciona dentro do viveiro municipal. Bacana ficar de olho nessas atividades. Essas são as nossas dicas de hoje, Davi. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã. Obrigado, Maiara, pelas informações culturais aqui do que acontece na nossa cidade. E agora vamos falar de um assunto sério, H1N1. A vacinação contra o vírus H1N1 já imunizou aí 26.064 pessoas entre os dias 30 de abril e o último sábado, dia 6. Nessa segunda-feira da semana, dia 9, começou também a vacinação contra o vírus H1N1 para pessoas com comorbidades, que são doenças crônicas. A vacinação para este grupo estava prevista aí para começar no dia 16, mas ela foi antecipada para o dia 9. Pessoas com comorbidades são as que têm aí diagnóstico de ao menos 2 doenças ao mesmo tempo, como doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas crônicas, diabetes, entre outras doenças. Essa vacinação contra H1N1 está sendo feita em 17 unidades de saúde entre as 8 horas e as 17, e mais informações podem ser obtidas pela Central de Imunização nos telefones aí 3955-9623 ou 3955-9639. O endereço das unidades básicas de saúde você confere no site da Prefeitura. Lembrando que para ser vacinada a pessoa deve levar o RG ou certidão de nascimento, carteira de vacinação e, no caso de pessoas com comorbidade, indicação médica ou receitas de algum remédio recente, de alguma medicação que comprove os problemas de saúde. Os trabalhadores da saúde deverão levar também o holerite ou crachá. Importante essa vacinação contra H1N1. Busque mais informações ali no site da Prefeitura. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta quinta, dia 12 de maio, ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí. Obrigado, Elton, pela presença mais uma vez aqui no nosso Bom Dia. Obrigado a você, telespectador, que nos acompanha diariamente aqui no 61.4 e busca saber mais informações sobre os seus representantes. Não se resume aí a fazer apenas as críticas do Facebook, mas busca saber o que acontece no seu município. Obrigado pela audiência. Até amanhã, ao vivo, agora 9 horas e 35 minutos.